claro de um, bem velho. Eu ficava Você assim, tinha que ver a brigaiada que eles arrumaram na comissão lá para não ser o relator, o Preto, o Elvis e o Bruno. eu tava lá, senhor, na hora eu que vi. Desculpar o quê? Só. Às 13 horas e 32 minutos, com a presença do vereador Junino Osermando, Pedro Bueno e Carlos Henrique, abro a 27ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública. No plenário, Elvésio Arantes. Tem ata, não? Tá, eu suspendo a reunião por 2 minutinhos só para analisar um parecer aqui. Ramon, tu na paz, meu amigo? O que é?
Retornamos os nossos trabalhos e também com a presença do vereador Ramon Bibiano. Comunico que não tem aprovação da ata e passaremos para a audiência pública, que é a finalidade de debater os principais pontos da construção do ponto de cargos, carreiras e salários do PCCS e de carreiras de APPS da PBH. E eu gostaria de consultar os vereadores Juninho Lozermano, Pedro Bueno e Ramon Bibiano, se a gente pode fazer a inversão da pauta para dar agilidade. Os processos estão aqui na pauta e logo em seguida começar a audiência pública. De acordo, presidente. Juninho Lozermano? De acordo. Ramon? De acordo. Então fica invertida a pauta. Requerimento, senhor presidente? Questão de ordem? Não, mas ela vai falar que tem dois aqui, ó. Você passou para ela? Passa aqui primeiro. Tem que passar para ela antes. Requerimento de comissão 985/2019, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Adriana Branco, secretária municipal de Assuntos Institucionais e de Comunicação Social. Finalidade, obter informações referentes ao condomínio Recanto Verde, localizado à rua Tenente Dionísio Marques, altura do número 140, bairro Bom Sucesso, com os seguintes questionamentos. 1. O condomínio em questão foi construído pela PBH através da Rubel e da Sudecap? 2. Se a resposta à questão for sim, quais são as responsabilidades do Executivo Municipal sobre os imóveis ainda em vigor? 3. Existe alguma ação ainda prevista no requerimento referido ao condomínio por parte do Executivo? Autoria, vereador Carlos Henrique. Em discussão? Em votação, como o vereador Pedro Bueno? Pela aprovação do requerimento. Ramon Bibiano? Pela aprovação. Juninho Lozermano? Com requerimento. Eu também voto como meu requerimento, então está aprovado o requerimento 985/2019. Requerimento de comissão 986/2019, turno único. Vinculado ao requerimento 878/2019. Solicitação. Alterar a lista de convidados da audiência pública. Finalidade. Discutir os dobramentos, das visitas técnicas referentes às condições estruturais e funcionais dos cemitérios públicos. Bonfim, Paz, Consolação, Saudade. Vereador Jair de Gregório. Em discussão? Em votação, como voto, vereador Pedro Bueno? Com o requerimento. Ramon Bibiano? Com requerimento. Juninho Lozermano? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Aprovado requerimento 986/2019. Tá. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração, requeira a essa comissão, nos termos do artigo 76, parágrafo 4 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 48, segundo do Regimento Interno, sejam encaminhados por meio à mesa a senhora Adriana Branco, secretária municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social, a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, o pedido de informação referente ao Parque Municipal Américo René GNL, com o seguinte questionamento. 1. A quem pertence e como foi realizado o processo de licitação para a instalação de uso do parque de diversão instalado na área há anos? 2. Qual a data do término de validade da licitação que permite o funcionamento de parque de diversão no Parque Municipal Américo René Janete? 3. Quais são as contrapartidas que o parque de diversão tem como executivo em consequência da licitação do funcionamento do parque de diversão? Belo Horizonte, 19 de agosto de 2019, vereador Carlos Henrique. Em discussão? Eu vou discutir rapidinho. Isso aqui, eu quero informação que hoje no Parque Municipal tem um parque de diversão lá dentro. Qual que está sendo a contrapartida para um parque, se ele é particular, se não é? Ficar dentro do Parque Municipal, se tem alguma contrapartida, se é a limpeza do parque hoje, dos banheiros, isso. Eu já fiz um pedido de informação no passado e não chegou. Então nós estamos fazendo esse outro pedido agora, tá? Em votação, como vota o vereador Juninho Lozermano? Com requerimento. Vereador Pedro Bueno? Com o requerimento. Ramon Bibiano? Com requerimento. Eu também voto com o requerimento, então está aprovado o requerimento em questão. Votou. A outra aqui embaixo, né? Senhor presidente, requeira a essa comissão de administração pública, nos termos do artigo 48 do regimento interno, que seja ouvido em plenário, que seja realizada audiência pública no dia 29 de agosto do ano corrente, às 19 horas, na Escola Estadual Assis das Chagas,
na Praça Comunidade 165, bairro Dom Cabral, com a finalidade de se debater a violência, depredação e obstrução de vias em eventos irregulares aos logradouros públicos do bairro Dom Cabral. Sejam convidados para referir de audiência pública senhor Genilson Zeferino, secretário municipal de Segurança e Prevenção, senhor José Mauro Gomes, subsecretário de Fiscalização, comandante da 34ª Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Avenida Américo Vespúcio, 2391, Caiçara, senhor Saulo Souza Queiroz, coordenador de Administração Regional Noroeste, Belo Horizonte, 20 de agosto de 2019. Vereador Pedro Bueno, vereador Carlos Henrique. Em discussão, em votação. Para discutir, senhor presidente, só por questão de ordem, sugerir que seja incorporada à lista de convidados o procurador-geral do município, Antônio Sérgio Toné, ou um representante... Justiça. Procurador-geral de Justiça do Estado, para que seja o nome dele, tá? representado aqui o Ministério Público, porque nós tivemos hoje, na parte da manhã, na 9ª Companhia do 34º Batalhão, junto com o Major Lopes, e foi uma sugestão dos moradores, a participação do Ministério Público, junto com a Polícia Militar, para que a gente possa, quem sabe, sair dessa audiência pública com um termo de ajustamento de conduta e facilitar o trabalho de repressão a essas caloradas, esse dilema enfrentado pelos moradores do bairro Dom Cabral. E punir os responsáveis, né? Então está de acordo. Em votação, como votador Juninho Hermano. Com requerimento. Pedro Bueno. Como voto Pedro Bueno? Com requerimento. Ramon Biano. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Está aprovado o requerimento em questão. E foi acrescentado a solicitação do Ministério Público. Na figura do Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral, Antônio Sérgio Toné. Acrescentada a pessoa do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça. Senhor presidente, requer essa comissão nos termos do artigo 76, parágrafo 4 da Aurélio Gama, combinado com o artigo 48, segundo do regimento interno, que seja ouvido em plenário, seja encaminhado ao prefeito Alexandre Calil pedir informação esclarecendo os seguintes pontos. Cópia da ata do acordo entre a PBH e as concessionárias de transporte coletivo, em relação ao retorno dos cobradores aos seus postos efetivos de serviço mediante a majoração da tarifa no valor de R$ 4,05 para atual R$ 4,50. Divulgar o número de cobradores que existe atualmente na função de cobrador. Justificativa. A Prefeitura tem sofrido um verdadeiro golpe por parte das concessionárias de transporte coletivo no que tange a situação dos cobradores de Belo Horizonte. A sensação é que os empresários preferem pagar a multas do que honrar a palavra com a capital. Pelo esforço, e que peço aos nobres pares que aprovem o presente pedido de informação. 20 de agosto de 2019, vereador Pedro Bueno. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Juninho Hermano? Com requerimento. Vereador Pedro Bueno? Com requerimento. Vereador Ramon Biano? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Está aprovado o requerimento em questão. Agora nós vamos para o... Mais um. Eita, danado, hein? Então, de audiência. Esse é só pedir de informação. O que é isso? Esse aqui é seu, né? Senhor presidente, requeira essa comissão, requeira a comissão presidente, a comissão de administração pública, nos termos do artigo 48 do regimento interno, que após ouvir em plenário seja realizada uma audiência pública no dia 27 de agosto do ano corrente, audiência pública a ser realizada no auditório Elvésio Arantes, né? Tá certo? O plenário Elvésio Arantes, às 19 horas, com a finalidade de se debater a situação de administração pública do prefeito Alexandre Calil em relação às funcionárias públicas do serviço de transporte coletivo da capital. Sugiro a presença da BH Trans, Movimento Sem Cobrador Não Dá, Cleo Olímpio, né? Associação dos Usuários de Transporte Coletivo da região metropolitana de Belo Horizonte, Movimento Tarifa Zero, Movimento Voto Cobrador. Belo Horizonte, 20 de agosto de 2019, vereador Pedro Bueno. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de inserir também na lista de convidados o Ministério Público, também na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné. Está acatado, então, a solicitação. Em votação, como voto, vereador Juninho Hermano. Com requerimento. Vereador Pedro Bueno.
Com requerimento. Vereador Ramon Bibiano. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Ô, vereador, por favor. Qual que é o próximo aqui agora? Eu estou respondendo. Qual que é o próximo aqui agora? Ficou aprovado o requerimento, tá? Projeto de lei 696/2019, segundo turno. Emenda. Dispõe sobre a redução do valor da contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública e altera o anexo único da Lei 8.468, de 30 de dezembro de 2002. Autoria. Executivo, mensagem número 1, de 23 de 1 de 2019. Relator, vereador Carlos Henrique. Conclusão do parecer. A conclusão do parecer é pela aprovação da emenda, rejeição da emenda 1 e aprovação da emenda 2. Em discussão, em votação, como voto vereador Junino Zermano? Com relator. Vereador Ramon Bibiano? Com relator. Vereador Pedro Bueno? Com o relator. Vereador Carlos Henrique, também, que eu sou relator, está aprovado, então, o parecer do projeto de lei 696/2019. Projeto de lei 745/2019, primeiro turno. Emenda. Dispõe sobre a proibição de duplicidade da função de motorista do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros do município de Belo Horizonte e de outras providências. Vereador Jair de Gregório. Relator Junino Los Hermanos. Proposta, diligência, pedido de informação. Em discussão, em votação. Com o vereador Junino Los Hermanos. Com o meu pedido de informação. Vereador Pedro Bueno. De acordo com o pedido de informação. Ramon Bibiano. De acordo. Eu também voto de acordo com o relator Junino Los Hermanos. Então está aprovado o pedido de diligência para o projeto 745/2019. Projeto de lei 759/2019, primeiro turno. Emenda. Veda a nomeação para funções públicas e cargos públicos de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 8.069, de 13 de julho de 2019, Estatuto da Criança e Adolescente, e a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, no âmbito do município de Belo Horizonte. Vereador Jair de Gregório. Parecer. Relator Carlos Henrique. Perca de prazo. Então, perda de prazo, né? Tá, próximo. Projeto de lei. Foi perca de prazo do projeto de lei 759/2019. Projeto de lei 818/2019, primeiro turno. Emenda. Altera a lei 9.450, de 13 de novembro de 2007, que concede reajustes remunerados aos ocupantes de cargo e ao de emprego público de médico e de outras providências. Autoria. Executivo, mensagem número 18, de 30 de 7 de 2019. Relator, vereador Léo Burguês de Castro. Conclusão do parecer. Não chegou, vereador, porque ele não assinou. Aí transferência automática. Então vamos transferir para a próxima reunião, tá? Fica transferido para 818/2019 para a próxima reunião. E agora eu volto para a audiência pública de autoria do vereador Pedro Patrus. Cadê o Pedro Patrus? A quem eu passo a presidência nesse momento. Boa tarde a todos. Acho que vai. Essas canetas não é minha, não é? Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, quero agradecer a essa comissão por acatar o nosso pedido de audiência pública por esse importante tema para a cidade de Belo Horizonte e principalmente para os servidores, né, os APPs da nossa prefeitura. Vou compor a mesa, quero convidar para compor a mesa o senhor Israel Alimar de Moura, que é o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. O Sindibel, por favor, Israel. Quero convidar também o senhor Paulo Pereira Machado, que ele é analista de políticas públicas e também do Sindibel, diretor do Sindibel, não é isso, Paulo? Quero convidar o senhor Almiro Melgaço da Costa Silva, que é assessor de Relações de Trabalho da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Está representando aqui o secretário André Reis.
Seja bem-vindo, Almir. E quero convidar a Jurema Luzia Ribeiro Pereira, que é analista de políticas públicas, que é do Núcleo de Administradores do Sindibel. Não está aqui na ficha, mas não sei se já chegou, Israel, um representante dos APPs, a educadora física Samanta Morim já está aqui? Tá, e estava aqui também que a gente tinha pensado em convidar, que é representando os APPs da especialidade da assistência social, a assistente social Marília Soares está aqui? Então, por favor, Marília, que também, por favor, para fazer parte da nossa mesa. Bom, gente, nós convidamos o vereador Pedro Bueno e chamamos essa audiência pública exatamente para tratar do plano de carreira dos analistas de políticas públicas da Prefeitura. Nós temos conhecimento e acompanhamos através, né, da nossa assessoria as assembleias, as reuniões, para tratar exatamente desse plano de carreira. E nós temos o objetivo com essa audiência aqui de contribuir para esse plano de carreira, para poder contribuir com esse diálogo que tudo indica ele ter acontecido, né? Já aconteceram reuniões de negociação, né? Que o Sindibel pode nos passar melhor essa questão. Temos avanço, mas temos alguns pontos ainda que podem avançar muito mais com relação ao salário e com relação a pautas específicas também, porque os APPs são de várias formações acadêmicas e existem pautas específicas e reivindicações legítimas de cada cargo, de cada especialidade de APPs. Né? Então, a nossa ideia aqui hoje é exatamente essa, de poder contribuir para esse diálogo, né? Porque fechando esse plano de carreira com a Prefeitura, com os sindicatos, com a categoria, ele vem para cá, né, Pedro? E nós que aprovamos, os vereadores dessa casa aprovam, e é de interesse dessa casa, eu tenho certeza dessa comissão da qual o senhor faz parte, de poder contribuir para esse processo aqui nessa casa e no andamento dele, porque quanto mais redondo ele chegar aqui, mais rápido também ele tramita e com mais tranquilidade ele é votado sem muita confusão. Né? Nós temos aqui também vários servidores APP cedidos da Prefeitura para a Câmara, que são APPs, desenvolvem um importante trabalho na cidade, aqui na Câmara e na Prefeitura. Então, nós achamos legítimo e fundamental convidar a Prefeitura, convidar a categoria, convidar o sindicato para a contribuição e o avanço desse plano. Saber um pouco mais o que não é consenso, o que a Prefeitura tem a dizer, o que a gente pode contribuir. Né? Eu sei que aí o sindicato tem muita responsabilidade, e eu conheço o Sindibel há muitos anos, e sei que nada disso é fechado, outras assembleias serão convocadas, outras reuniões serão feitas, mas eu acho que a gente pode contribuir com a nossa parte aqui, que é abrir mais esse diálogo e fazer essa intermediação aqui, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, com o sindicato, a categoria e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Ok, vereador Pedro Bueno. Pedro, é só destacar a relevância do tema. Essa comissão tem sido tão solícita quanto a Comissão de Direitos Humanos, da qual o senhor pertence, e tem feito um grande esforço para aprovar os requerimentos, sobretudo das questões afetas à dignidade da pessoa humana e as denúncias que têm chegado nessa casa nesse sentido. E a Comissão de Administração cumpre o seu papel, né, de principalmente dar voz para os servidores públicos, discutindo planos de carreira, discutindo situações que são muito específicas de cada categoria. E o nosso papel aqui é participar, escutar, né, o que está sendo trazido pelo sindicato, dos servidores, a presença aqui do Almiro, da Prefeitura também para ouvir os APPs, para discutir a relação, estabelecer uma forma que possa, nesse momento, né, onde a Prefeitura começa a sair de um contexto de crise econômica e agora passa para um contexto até de prosperidade, eu diria, agora uma hora mais do que importante, né, e necessária de discutir as carreiras, consolidar as carreiras, melhorar os proventos, a questão salarial e atender as questões que são muito específicas, né, que vão muito além da questão remuneratória, mas que trazem conforto, trazem dignidade para os servidores. Então vocês, analistas de políticas públicas, recebem dessa comissão aqui todo o nosso apreço, ouvidos, para que a gente possa também, no plenário, defender qualquer proposta que venha atender o interesse da categoria. Nós vamos... Almir, pode começar com o sindicato e a categoria. Pedro, eu só pedi licença que eu tenho uma reunião, Tá. Eu vou rapidamente e volto, porque eu tenho interesse em saber a pauta da categoria. Vereador, fique à vontade aí. Eu recebi aqui, Israel, eu não sei de onde que veio não, estava aqui em cima da mesa, um site do Sindibel que fala que em assembleia, analistas de políticas públicas rejeitam proposta de plano de carreira enviada pelo PBH. Acho que isso é antigo, né? Está aqui 31 de outubro de 2018. Eu queria que o senhor começasse... Isso, assim, quais que são os avanços, porque, e aí a questão das pautas específicas, sabe, Almir? Eu sei, por exemplo, da questão dos educadores físicos, né, que estão na ponta dos CRAS, que atuam diretamente com o público e não têm os mesmos direitos, a questão da fixação dos CRAS, né, que é uma reivindicação antiga da turma da assistência, que trabalha na assistência, que trabalha na ponta. Então, o presidente, o senhor Israel, se o senhor pode começar, acho que contando um pouco, desculpa a expressão, mas que pé que está essa questão e como que a gente pode contribuir. Por favor, aí eu passo para a categoria e vou para o Almir e depois, quem quiser se manifestar também, eu vou abrir a fala. Pode ser? Sim. Por favor, Israel. Boa tarde a todas e a todos. Antes até de fazer uma síntese do processo de negociações, tanto geral quanto específico, eu queria aproveitar aqui para dar um informe, tanto para a Câmara, né, quanto também para os companheiros servidores. Amanhã nós vamos ter no Sindibel uma reunião com todos os sindicatos e associações que representam os servidores na Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa reunião vão estar participando as centrais sindicais aqui de Minas e as federações FESEMPRE, FETAM e CONFETAM, Confederação de Servidores Municipais. E a pauta dessa reunião, a segunda reunião que nós vamos realizar amanhã no sindicato, é a convocação de uma paralisação de todos os servidores municipais no próximo dia 10 de setembro para atos contra a inclusão dos servidores públicos municipais na reforma da Previdência através de uma PEC paralela que está sendo articulada no Senado Federal. Então a ideia é nós fazermos concentração em frente à Prefeitura e manifestações em frente aos escritórios dos 3 senadores da bancada de Minas Gerais. E essa discussão
ela está sendo também articulada para se tornar, a partir de Belo Horizonte, que está puxando esse assunto, uma luta organizada de todos os servidores municipais do Brasil afora. Então nós vamos ter na próxima semana uma reunião em São Paulo e uma reunião em Brasília com as centrais sindicais, as diretorias nacionais das centrais e também das confederações, para levantar uma luta nacional contra a inclusão dos servidores na reforma geral. E aí cabe até ressaltar aqui para casa que esse discurso que estados e municípios estão falidos e que por isso tem que estar na reforma da Previdência, ele não é verdadeiro. Existe diferença entre os entes administrativos. O estado de Minas é uma situação, o Rio Grande do Sul é outra. Belo Horizonte só gasta 43% do que arrecada com a folha de ativos e inativos. Então a situação do ponto de vista de previdenciário de Belo Horizonte é totalmente diferente. Se tiver que ter uma reforma aqui no município, que o prefeito Alexandre Calil mande para essa casa uma proposta conforme a realidade de Belo Horizonte. Que o Zema mande para a Assembleia Legislativa uma proposta, né, e não a inclusão nacional. Sobre o processo de negociação geral aqui em Belo Horizonte. Nós encaminhamos, aprovado em Assembleia, a proposta de reajuste, que na verdade não é reajuste, é apenas recomposição inflacionária, né? Uma proposta de 20%, sendo 10% inflação do governo Calil e outros 10% que ficou para trás no governo Márcio Lacerda, que em 2015 deu 0% dos servidores com a inflação de 11%. Essas propostas foram encaminhadas, a administração reuniu com todas as entidades, alegando problemas de fluxo de caixa, pela falta de repasse do governo estadual de alguns impostos, e também pela situação econômica, que não poderia apresentar nenhuma proposta, nem na geral, nem nas específicas de cada carreira, que significasse impacto na folha até o final do ano. Então a sinalização, dado publicidade em meios de comunicação pelo secretário de Planejamento, foi que provavelmente em dezembro seria apresentada alguma proposta. Do ponto de vista da avaliação do sindicato, nós temos dois problemas. O primeiro problema é que apresentar uma proposta para ser negociada em dezembro não significa que feche a negociação no mês de dezembro. Ano que vem, você entra o ano com recesso da Câmara. E tem o problema da lei eleitoral, que dificulta ter negociação a partir do mês de abril. Então, existe um risco dos servidores do município ficarem 2 anos com reajuste zero. Então, por este motivo, nós solicitamos ao governo que apresentasse, de fato, uma proposta até o final de setembro. Outubro, nós chamaríamos as Assembleias Gerais, faria avaliação e teria o tempo hábil para o projeto chegar e ser votado esse ano ainda na casa. Então nós estamos aguardando um posicionamento do governo, a gente vai ter uma reunião com a secretária na próxima quinta-feira. A nossa expectativa é essa do ponto de vista geral. Do ponto de vista específico, todas as categorias que a gente representa, a resposta, como eu disse, está sendo na mesma linha. Nenhuma proposta pode ser apresentada agora que gere impacto na folha. E todas geram impacto na folha, principalmente nós estamos falando de revisão de plano de carreira. E aí na questão específica dos APPs. O APP, o analista de política pública, Pedro, aliás, é 2 Pedro aqui, né? O analista de política pública, ele está inserido dentro da administração geral. Então você pega a administração geral, são 22 cargos da administração geral. Aí você pega só o cargo de APP, você tem dentro do cargo de APP, se não me engano, 19 especialidades. Né? Você tem o APP da assistência social, tem o APP advogado, o APP educador físico. Né? Então, ou seja, justifica, é mais do que justificado, que você tem um plano de carreira do APP, né? Para tentar sanar um pouco das distorções existentes. E aí, dentro dessa linha das distorções, que é uma dor de cabeça, você pega lá o advogado, você pega o assistente social, você pega o psicólogo, você pega lá, tinha lá o bibliotecário, junta tudo e dá o nome APP. Todos com formação, com especialização de nível superior, né? E aí,
você começa a olhar as distorções. O cara que é engenheiro na prefeitura, ele tem um plano de carreira X, tem um salário X, seguindo leis federais, mas se ele é engenheiro e entrou na prefeitura, lá para o Odilon Beres, como APP, o salário dele já é outro, as prerrogativas de legislação federal não se aplicam, porque a nomenclatura dele não é engenheiro, a nomenclatura dele é analista de políticas públicas. Então, ou seja, cria uma série de distorções, né, como uma forma, na verdade, de pagar menos pelo trabalho realizado. São várias questões que os companheiros aqui vão estar explicitando detalhadamente o processo de negociação, né? Mas, por exemplo, dentro dessas distorções, eu estou pontuando aqui por alto. A questão dos educadores físicos. Ele está lá lotado, vinculado à Secretaria de Esportes, mas ele está trabalhando lotado lá no CRAS, junto com o psicólogo e com o assistente social. O trabalho dele é um trabalho de assistência ali, só que o equipamento tem a previsão legal de 30 horas para o assistente social, mas o educador físico que está ali, ele tem que fazer 40. Então, é um monte de situação que merece que a administração, mais do que a questão econômica, é uma questão de reorganização desses processos de trabalho e de valorização dos servidores. Um ponto também, que tem uma contraproposta que vai ser explicitada aqui, vinda dos próprios trabalhadores, né? A questão, por exemplo, dos cursos de 360 horas. Né? A maioria das carreiras na prefeitura, fiscalização, meu cargo tem, né? A saúde tem, a maioria dos casos da prefeitura, se o trabalhador ele tem lá um curso de 30 horas, um curso de 40 horas, que chegue a uma soma de 360 horas, isso faz jus a mais uma progressão na carreira. No caso do APP, você não tem essa previsão. Então, a revisão dos planos de carreira, né, alguns nós apresentamos em 2012 e posteriormente vários outros documentos reencaminhando, né, elas se fazem necessárias do ponto de vista até de uma política adequada de recursos humanos da prefeitura, né, de reorganização. Então, esse é o resumo que a gente coloca desse processo de discussão. E aí o que a gente pede dessa casa, né, é a mediação junto à prefeitura, né, e um posicionamento para a gente poder resolver essas demandas que são históricas dos trabalhadores. São quase 1.000 trabalhadores que a gente está falando aqui de analista de política pública, fundamentais para que a máquina da prefeitura e a assistência da prefeitura tenham um funcionamento adequado. Então a gente espera que haja um esforço da administração para dar resposta, né, e não ficar aguardando até dezembro, e que essas respostas elas sejam respostas justas. Para finalizar, existe uma situação total na prefeitura em termos salariais. Você tem pessoas com formações iguais, mas só por uma questão de nomenclatura de cargo, salários que têm diferenças aí absurdas. Então é preciso, se não consegue resolver isso de uma vez só, uma política que seja a médio prazo, né, pode ir minimizando esses problemas. Então é isso, assim, a demanda que a gente coloca. Obrigado, Israel. Nós tivemos esse problema nas 30 horas, né, na época do Márcio Lacerda, que nós chamávamos de audiência, que as 30 horas é uma lei federal da assistência social, e eles falavam, não, mas eles não são assistentes sociais aqui, eles são APPs. Então, eles não teriam direito às 30 horas. E esse problema realmente existe, que coloca juridicamente todos os cargos, todos em uma sigla só, e essa sigla é a que conta. Esse problema é um problema histórico que nós temos com a criação, né, desse cargo dos APPs na cidade de Belo Horizonte. Isso aí o senhor coloca muito bem, presidente, que é a questão da reorganização, que eu acho fundamental. Paulo. Boa tarde. Boa tarde, vereadores. Obrigado, né, em nome do Sindibel, pelo convite. É um momento muito importante a gente estar aqui para poder debater com todos a questão do nosso rumo da nossa profissão, como vai ser a nossa construção da nossa carreira diante da PBH. Bom, antes da gente iniciar, eu queria só fazer um resgate em relação a como é que surge essa questão desse momento a gente está culminando aqui hoje. Nós temos, né, foi instituído no sindicato os núcleos das categorias. Esse processo de discussão já iniciou há cerca de mais ou menos há 1 ano e meio.
é um processo democrático, o sindicato tem respeitado e procurado fomentar essa questão da democracia. Então, todas as questões que estão sendo colocadas aqui foram escolhidas e votadas pelo núcleo e votadas também em assembleia e em plenária. Então, todo o processo foi amplamente divulgado, construído coletivamente e chegou nesse espaço para a gente poder estar provocando positivamente também, para que a gente tenha um avanço melhor na carreira dos APPs. Antes de qualquer coisa, é importante a gente dizer também sobre as carreiras que estão aqui hoje representadas, né, como Israel colocou. Nós temos hoje em torno de 19 especialidades dos APPs. Nós temos os APPs também que compõem aqui hoje, né, o núcleo dos APPs específicos, que são os administradores, APPs economias e APP também contadores, que também tem o seu pleito no sentido de tentar uma migração para outra área, a área tributária, que até então a administração tem negado, né, não temos tido avanço nesse processo de negociação. Esse é um ponto que a gente queria marcar aqui. E a outra questão em relação à pauta, né, dos analistas de políticas públicas, que aí a gente tem o nosso núcleo, que representa todas as áreas, né, dos analistas de políticas públicas, e a gente tem que tentar negociar com o governo melhorias para a carreira. Por exemplo, a progressão por merecimento, que hoje nós temos uma progressão por mérito, a nossa avaliação pobre, porque ela está no nível só horizontal e ela não incentiva o trabalhador a querer investir e caminhar de uma forma mais qualitativa na carreira. Nós entendemos, vereador, que um trabalhador que ele, né, envolva na carreira no sentido tanto do estudo quanto para o mérito, ele vai ofertar isso em bens e serviços públicos para a comunidade. Então, a qualificação do trabalhador é de extrema importância. Outra questão também que não teve avanço, a única questão que, na verdade, teve avanço foi a questão da progressão por escolaridade, né, que na proposta inicial são 4 níveis, e a Prefeitura apresentou um 5º nível para que a gente pudesse caminhar um pouco melhor na carreira. É um ponto que a gente conseguiu, né, um certo avanço no processo de negociação. Outro ponto também importante que a gente colocou é a carga horária de 30 horas estendido aos analistas de políticas públicas, que tem a natureza dos serviços muito próximos dos APPs, da assistência social, que estão nos equipamentos vulneráveis, né, que são os educadores físicos. Por quê? Porque eles exercem a natureza com a mesma proximidade dos APPs, da assistência social, e não têm esse direito garantido de trabalhar com o público vulnerável e estar expostos às mesmas situações de risco que quem está no território está submetido também. É outro ponto. Aí, por uma questão de didática, nós vamos passar para a Marília, na sequência, fazer a complementação da pauta específica dos APPs que estão na assistência social, que também está representando o núcleo, e a Jurema também vai fazer a complementação dela, da construção também como representante do núcleo dos administradores. Só para finalizar a nossa fala, é importante dizer o olhar diferenciado para esses trabalhadores, né, que compõem as diversas políticas públicas. Nós hoje temos em torno de 942 APPs, né, analistas de políticas públicas. Na SMASAC nós temos em torno de 678 APPs, planejamento de gestão em torno de 55, na esportes 45, e finalizando as várias áreas que a gente tem, cultura, educação e saúde. Então, uma categoria que, com uma especialidade tão ampla, a gente precisa ter um olhar da gestão diferenciado para a valorização desse trabalhador. Então, para a gente pede para o empenho dos vereadores, para que a gente possa avançar nessa pauta e melhorar a nossa negociação. Porque essa luta é de todos os trabalhadores e o reconhecimento por condições dignas de trabalho e na carreira é uma bandeira de luta que o Sindibel não vai abrir mão, nem para essa, nem para outra categoria. Então, a gente agradece. Eu vou passar agora para a Jurema, né, no caso, você vai passar, para a gente poder prosseguir. Pode ser? Pode ser. Então, por favor, aperta, Jurema, aperta, aí. Tem uma apresentação. Mesmo assim, está baixo ainda, fala mais perto, por favor. Está baixo. Tem uma apresentação, aí vocês estão de costas. Uma apresentação simples com um histórico funcional e remuneratório dessa categoria. Pode passar, por favor? Nós fizemos um resumo, vamos aprofundar esses dados que o Israel começou a falar. Então, o cargo de analista de políticas públicas, ele foi criado em 2003, com base na fusão de 6 outros cargos.
técnico de serviço público, analista de sistemas administrativos, orçamentário, educador social e bibliotecário. Esse cargo é composto por 20 formações científicas. Administrador, contador, economista, não sei se todos conseguem ver, mas a gente tem aí os detalhes das 20 áreas do conhecimento, com uma atuação multiórgão. Em quase 90% da prefeitura estamos em órgãos meio, que viabilizam a execução dos órgãos finalísticos, que têm o contato direto com o cidadão. Desde a criação do cargo, nós estimamos hoje, nos baseamos em dados da própria prefeitura, mais de 1.000 analistas de políticas públicas não foram posicionados em um plano de carreira específico, como Israel salientou. Estamos no plano de carreira da administração geral, junto com outros tantos cargos, e cuja maioria são os assistentes administrativos. A respeito da diferenciação que foi abordada da área social, embora todos sejamos vinculados ao mesmo cargo, nós temos diferenciação da jornada de trabalho. Então, somente os psicólogos e assistentes sociais que atuam no eixo do SUAS cumprem a jornada de 6 horas, sem a redução salarial, e o restante não. Então, já temos essa diferenciação de fato. No tocante aos itens remuneratórios, desde a criação do cargo, nós tivemos somente a conquista de incorporarmos a GITES, a gratificação de incentivo técnico superior. E também, a cada ano, a recomposição das perdas inflacionárias. Nada mais. Todos nós recebemos a menor remuneração comparativamente a todas as carreiras que requerem escolaridade de nível superior na administração direta. Nós temos um quadro resumo, pode colocar, com base na jornada de 40 horas, o piso básico para o nível 1, o analista de políticas públicas, na segunda linha temos a remuneração. Comparativamente ao auditor, a nossa remuneração é 45,67% menor. Em relação ao analista fazendário, 43,24% menor. E, por fim, com relação ao engenheiro, ressalto que o engenheiro ocupava um dos 6 cargos que originou o de APP, o técnico de serviço público. O engenheiro tem a maior vantagem, 64,99% da remuneração do piso é maior do que o nosso. Então, esses são dados para complementar a nossa apresentação. Obrigada. Obrigado, Jeremy. Senhora Marília, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer, a oportunidade de estar trazendo esse debate aqui para a Câmara. E eu queria muito ressaltar essa questão do trabalho coletivo, e de como que a gente tem construído isso. Paulo já falou um pouco, mas é importante trazer de como que o sindicato tem construído os debates junto aos trabalhadores e trazendo nesses espaços, tanto de negociação com a prefeitura, de debates, com essa perspectiva de que a Câmara faça essa intermediação mesmo junto à administração. Acho que, assim, Paulo já trouxe, a Jurema trouxe alguns aspectos também, mas creio que é importante reforçar que o plano de carreiras e salários, ele é um mecanismo, que a administração tem, e de garantia para os trabalhadores também de que a gente permaneça no nosso trabalho, que a gente permaneça no nosso cargo. Sendo ele não atrativo, consequentemente, isso não vai acontecer, Então, isso é uma preocupação, não só, acredito que para a prefeitura, mas para nós trabalhadores também, que temos uma característica de construção dessa política pública também, Então, é importante a gente traçar essas estratégias para que o plano seja atrativo para essa permanência do trabalhador no seu cargo. E aí a gente construiu, ao longo desse processo, algumas pautas,
dos analistas, que a gente acredita que vai contribuir nessa construção, né? Que é uma delas que é muito importante, que é a validação dos cursos de capacitação, atualização para a progressão de carreira. A assistência social, assim como outras políticas, como a educação, como a saúde, ela se caracteriza como uma política pública de atendimento à população, e isso exige do trabalhador uma constante formação, né? A gente, por exemplo, hoje eu trabalho com acompanhamento de famílias na proteção básica. Amanhã eu posso estar trabalhando com famílias em violação de direito ou com idoso. É um público diverso, e isso exige do profissional que ele tenha esse constante aprimoramento, né? Então, essa é uma forma de valorização, né? E de nos retribuir pelo que a gente tem que obrigatoriamente fazer, porque acaba que não é uma escolha do servidor se capacitar, se atualizar. Acaba sendo, de fato, uma necessidade, né? Então, essa é uma pauta bem importante para a gente. Outra coisa é o abono fixação nos centros de referência de assistência social, que também tem sido uma demanda muito constante e antiga, inclusive, né? Pedro mesmo trouxe um ponto que ele falou sobre isso. Os CRAs, né, eles estão em áreas que nós consideramos como áreas vulneráveis, tanto socialmente como economicamente, o que provoca um espaço de violência cotidiana, de violência urbana. Isso já não é uma novidade nas políticas públicas. Você tem essa mesma situação na saúde, na educação. Então, esse abono fixação, ele contribuiria para que como incentivo, né? Porque isso não melhoraria as qualidades de trabalho, muitas vezes, do servidor, mas como incentivo para que a população continue tendo atendimento sem tantas interrupções, como é o que acontece hoje também, né? Outra coisa que a gente tem debatido é o Vale Lanche. O Vale Lanche, ele é um auxílio para o servidor. A gente hoje, em sua grande maioria, principalmente os analistas de políticas públicas, que não trabalham as 40 horas, eles não têm direito a nenhum auxílio, né? Porém, não necessariamente a carga horária que a gente cumpre exclui esse horário de alimentação, né? Então, tem sido uma demanda trazida pelos trabalhadores também. Uma outra coisa que a gente também tem avançado já na negociação, mas que é importante dizer, é o aumento dos níveis de progressão com escolaridade, que está em processo de negociação, e também o técnico de apoio à gestão. O que a gente tem? Dentro dessa questão dos analistas já de cargos, de profissões diferentes também, a gente tem algumas atribuições dos trabalhadores que não são caracterizadas, e por vezes elas têm outros caráteres, de não só atendimento ao público, não só acompanhamentos, né, que é mais a nível de gestão. E uma coisa trazida pelos trabalhadores é que esse cargo seja caracterizado e remunerado em relação a essa função que ele exerce, que não é só de técnico, mas técnico especificamente de apoio à gestão nos trabalhos de gestão também. Né? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso, mais ou menos, e a gente espera avançar, né? Isso aí. Obrigado, Marina. Gente, acho que minha cabeça não está muito boa, não, mas eu não consegui entender. Que pé que está? Assim, foi feita uma proposta do Executivo, foi enviada uma contraproposta da categoria, e estão aguardando, é isso? Só... Bom, é o seguinte, esse processo, como eu disse, vereador, a gente já está discutindo há um tempo atrás, a gente colocou isso, né? Então, assim, já tivemos só esse ano 2 reuniões com gestão, com o governo, né? Então, assim, a gente não teve avanço nas principais pautas de negociação com o governo, a gente teve elencado aqui 11 itens. Desses 11 itens, apenas um foi contemplado, e mesmo assim não na perspectiva que o servidor precisa, que é a questão da escolaridade, progressão por escolaridade com acréscimo de mais um nível. Nós pedimos em torno de 8 níveis, por causa da questão da especificidade da nossa formação, é uma área muito ampla e não foi atendido. Então, assim, hoje a gente praticamente não teve avanço nenhum com a gestão.
Então a gente vai chamar agora, né? O núcleo está elaborando um documento, a gente está apresentando uma contraproposta, e essa contraproposta vai sentar com a gestão novamente e apresentar essa contraproposta, mas antes vai chamar a categoria para fazer uma assembleia e apresentar todas as propostas construídas pelo núcleo da categoria. Então, assim, hoje nós não tivemos nenhum avanço com a gestão no que se refere ao PCCS. Tá, mas existe um diálogo, isso a gente... Existe esse diálogo... Sim, sim, o diálogo está aberto. Sim, o diálogo tem sido proposto, sim. Almir, por favor, se o senhor puder aí responder aos questionamentos e as dúvidas, né? Com relação à prefeitura. Por favor. Tá. Obrigado. Alô, Pedro. Obrigado, né, pelo convite para compor essa mesa. Eu venho aqui representando a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, né, o secretário André, que não pôde estar presente, a subsecretária Fernanda também, por conta de um evento externo, ela também não pôde estar presente nessa audiência, mas eu né, sempre estou presente nas discussões com as entidades sindicais, né, em especial o APP, as duas reuniões comentadas pelo Paulo, né, estive presente, então temos condições aqui de dialogar em relação aos pleitos, né, as demandas apresentadas. Buscando também assim falar um pouco do histórico, né, nós tivemos, né, no passar dos anos, diversas demandas da categoria, algumas atendidas, outras não. Por essa gestão, né, no início de 2017, que culminou na negociação no final do ano, foi apresentada novamente a demanda das 30 horas, né, pessoal da assistência, né, dos psicólogos. Essa demanda foi entendida como prioritária da administração, tanto que foi contemplado o seu atendimento, com a priorização, né, do atendimento à ponta para esses profissionais que realmente têm um serviço que necessitava, né, dessa redução de jornada, até mesmo que já tinha sido reconhecida por uma legislação federal. 2017 tivemos esse avanço em parte da categoria. 2018 iniciamos algumas discussões com o Sindibel, né, e com os núcleos formados, porém, tendo em vista até uma questão da falta do repasse pelo governo de estado, algumas discussões, principalmente aquelas que envolviam o impacto financeiro, elas foram paralisadas naquele final de 2018. Fizemos a negociação, né, concedemos reajuste, algumas carreiras, né, por a negociação já estar mais adiantada, foi enviado o projeto de lei e aí caminhou-se. Quando a gente pega, né, assim, como que está a negociação de 2019, foi feito um recorte do que aconteceu nesses 2 anos na administração em relação à despesa de pessoal e à receita. A receita que a gente utiliza para efeito de concessão de qualquer reajuste, que é a receita corrente elegível. São aquelas elegíveis para pagamento de folha, né, de acréscimo na despesa de pessoal. Quando a gente faz o apanhado desses 2 anos, nós vimos que a despesa ela cresceu 11,4%, por conta dessas medidas que nós fomos atendendo de servidores, né? E a receita ela cresceu apenas 6,8%. Então, nós quase que dobramos, né, a despesa de pessoal em relação à receita. Esse dado, né, é um pouco demonstrado por conta também da falta do repasse do governo do estado no final do ano. Aí, quando a gente chega em 2019, nós temos um desafio que é, por conta da falta do repasse que agravou as contas no ano passado, manter os salários em dia dos servidores, mantermos os benefícios que hoje são concedidos e ainda continuarmos na discussão de pautas que são importantes, né, apresentadas pela categoria, muito bem até falado pela Marília, a questão da assistência e também dos demais, né, os servidores que também atuam na gestão. Porém, quando nós fomos olhar a despesa desse ano, ela tinha uma projeção de crescimento de 6,5% e a receita apenas de 2,89%. Isso na reunião que nós tivemos com as entidades em junho. Então, além do acumulado de 2 anos, né, 17 e 18, nós ainda temos esse dado de 2019 que até o momento não é satisfatório para a concessão de qualquer reajuste que seja na despesa de pessoal, qualquer acréscimo que a gente venha fazer.
nós fechamos com as entidades que iremos monitorar, né, mensalmente esses números. O secretário André, a secretária André até falou de uma perspectiva mais no final do ano, mas o monitoramento ele é contínuo. Vamos até marcar uma reunião com as entidades, possivelmente agora no início de setembro, para um apanhado desse dado, né, esperando até que a economia, a questão do repasse que não aconteceu ano passado, ele impacte positivamente nas contas do município esse ano, para que a gente possa definir melhor quando é possível implementarmos um reajuste satisfatório para os servidores e, se possível, atendermos as demandas que têm impacto financeiro. Então, em relação à pauta de vocês, basicamente, ela traz demandas que possuem impacto financeiro. Há revisão de plano de carreira, mas uma revisão também pautada não essa correção de injustiças, de distorções salariais em relação a outras categorias de mesmo nível de escolaridade que os analistas de políticas públicas. Então, essa pauta, nesse momento, a administração não está discutindo no sentido de implementação. Sabemos da prioridade, né, posta pela categoria, o Sindibel, né, chega com demanda de todas as categorias da PBH, a gente tenta estabelecer prioridades, mas a gente não consegue vislumbrar ainda um atendimento relacionado às demandas por conta da situação financeira do município, neste momento. A gente tem esse dado, né, que o Israel pontuou no início da fala, que é o dado da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o município, no passar dos anos, ele passou, né, 38, 40, 42, 43, acho que ano passado chegou a 44, está mais ou menos nessa faixa, mas a gente sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é um dado que nos dá um limite, não nos concede dinheiro. Hoje na PBH a gente não tem recurso para virar e falar assim, nós vamos dispensar esse recurso e aplicarmos todo na folha de pagamento, né? Seja onde quer. Não há nenhuma política pública que esteja com dinheiro em sobra para que a gente possa reverter para outra, né? Ou seja o reajuste de servidores ou atendimento de demandas. Falando um pouco assim sobre alguns pontos, né, citados, nós ainda estamos em discussão dessa questão da realidade dos educadores físicos que hoje trabalham em conjunto, né, com os cargos de assistente social, psicólogo, com a questão de 30 horas. Então, a gente ainda está discutindo esse ponto. Nos demais, nós fizemos uma contraproposta de plano de carreira, né, que tem o viés, tendo em vista essa situação financeira, de não ter impacto financeiro imediato. Então, é um plano de carreira moderno, novo, né, que a gente entende que vai melhorar a vida do servidor a longo prazo, porém, ele tem o viés do não ter o impacto financeiro, porque esse é o nosso sentido no momento. Então, quando você fala daquela questão da progressão por merecimento, temporalidades diferentes, quando a gente modifica a tabela, isso gera um impacto financeiro, que neste momento a gente não tem como discutir. Numa possibilidade de reajuste, a gente pode discutir, mas o que foi feito inicialmente foi uma proposta de plano de carreira, né, inovador, mas que, por conta disso, essa demanda não foi atendida. Outros pontos também têm impacto, a questão do abono de fixação, pagar abono de fixação para aquelas unidades que você precisa realmente fixar o servidor, possui impacto financeiro, então a gente não tem como atender no momento. Um ponto também colocado pela categoria, que é a migração de algumas formações do cargo de APP para alguns outros cargos, né? Isso já foi feito até no passado, mas na questão do engenheiro e arquiteto. Porém, a administração entendeu neste momento, até do ponto jurídico, tanto do ponto técnico, né, que não iremos fazer essa transformação dos cargos de administradores, do APP administrador para o cargo de analista fazendário, do APP contábil para analista fazendário, que o que se pleiteia realmente é uma melhoria salarial, né, que seja migrando para o cargo ou não, o que se pleiteia é uma melhoria salarial. E o entendimento da administração é que, nesse momento, a migração para esses outros cargos não irá acontecer. Na questão das 360 horas, né, os cursos para efeito de progressão, a gente tem, né, outras possibilidades para o servidor, as pós-graduações, né, doutorado, mestrado, isso possibilita, e até nós colocamos, não sei se já saiu publicado,
mas que graduações também complementares podem ser apresentadas para efeito de progressão na carreira. Então, isso também foi um avanço, mesmo que não estava, né, na demanda de vocês, foi algo que a administração entendeu e encaminhou para essa casa, né, e teve, se não me engano, já aprovação. Então, esse era um ponto que também atende um pouco essa questão da escolaridade. Na proposta, a gente está aumentando os 4 níveis atuais para 5. Então, também já gera um ganho para o servidor nesse vislumbre de maior atingimento, né, de níveis de escolaridade, reconhecendo aquele que busca aprimorar os seus conhecimentos. Na questão dos cursos de 360 horas, a gente precisa mais, porque no olhar dessa administração a gente vê muito que tem muitos cursos que não agregam realmente para aquilo que o servidor está fazendo, cursos pequenos. A gente precisa mesmo até mesmo dos sindicatos, né, dos servidores, que cursos são esses que os servidores estão fazendo, o que a administração está necessitando que o servidor, né, seja da assistência ou seja de outra área, faça de curso para a gente poder analisar. Não significa que vai atender, mas quando a gente faz uma reflexão em cima do que nós temos de conhecimento, esse é um pleito que foi, né, reconhecido há um tempo atrás para a guarda, para os agentes comunitários, agente de combate à endemia, mas a gente não viu assim o sentido de atendimento para outras carreiras. Então, precisa ser melhor fundamentada, talvez, né, essa demanda em relação a isso. Aí, só para fechar, nós tivemos a reunião no dia 1º de julho com o pessoal do Sindibel, né, com o retorno do núcleo, informamos da nossa proposta, encaminhamos para o sindicato. Tivemos no final de julho um novo encontro com a APTA, né, para esclarecimento de algumas questões em relação à proposta, e aí a gente aguarda essa contra-proposta, né, que seja enviada para a administração, para a composição o restante da equipe técnica, a gente possa discutir e, quem sabe, né, caminhar com atendimento de algumas demandas. Obrigado, Almir. Eu acho que me preocupa muito essa posição da prefeitura da questão que gera impacto, não tem conversa, né? Assim, isso é muito... isso, né, o vereador Pedro, acho que concorda comigo nesse sentido. Acho que a Câmara deve e faremos, né, Pedro, alguma questão nesse sentido para contribuir. Porque eu estou separando aqui, e não sei se eu estou certo, mas assim, em duas questões. Uma de pautas gerais, né, dos APPs. Eu acho que existem pautas comuns dos APPs, e eu senti, pelas falas, uma outra categoria que são as pautas específicas, né? Assim, isso eu separo muito pela luta, né, que nós tivemos nas 30 horas, né, que eu falei. Os APPs foram usados no momento assim, não são assistentes, são APPs. Então não tem 30 horas. A lei federal não vale para quem é APP. Isso na época do Márcio Lacerda. Tanto que a gestão do prefeito Alexandre Calil implementou, né, para quem está na ponta, não cumprindo a lei federal, que é as 30 horas para todos os assistentes sociais, que é a lei federal. Mas acho que é um avanço, que nós faremos uma audiência, né, Átila, um dia, para discutir os impactos e avaliação das 30 horas. É um desejo que nós estamos organizando, mas é outro assunto. Aqui é o plano de carreira dos APPs. Me preocupa essa questão do impacto, porque tem saído na imprensa aí os secretários falando que o caixa da prefeitura está gordo, né, Israel? Assim, e o que isso significa? Né? Acho que o prefeito, inclusive, falou que vai deixar a prefeitura com dinheiro. Então, se isso foi dito, assim, e aí quando a gente entra numa negociação que é do servidor, que é quem gira o trabalho, são os trabalhadores, a resposta da prefeitura é que se gera impacto, nós não faremos no momento. No momento é de preocupação, mas o senhor deixou claro aí, de alguma forma, que aguarda
a contraproposta da Assembleia, do sindicato, e essa negociação continua. Eu vou abrir. Eu queria que a senhora Heloísa, ela mandou um bilhete aqui para mim. Senhora Heloísa, você podia, porque eu não entendi direito, não, ficou muito complexo o seu texto. Se ela puder falar aí, não precisa ficar com vergonha, não. Coloca a sua. Eu não quis nem ir para a mesa, porque eu vou ter que sair mais cedo, sabe? Não, mas eu acho importante aqui, porque eu não entendi mesmo. Acho que é importante a senhora colocar. O Paulo já tem conhecimento disso. O senhor Almiro também, que eu já o procurei pessoalmente. Houve uma questão na migração do plano de carreira de técnico superior de serviço público. Eu entrei em 93. Quem entrou depois de 2003, acho que não tem esse problema. E que a gente não obteve o mesmo nível de carreira que a gente tinha, ou melhor, deixa eu explicar melhor, é complicado mesmo. Ao migrar, a gente perdeu 2 níveis na carreira. A gente perdeu um de avaliação de desempenho e outro do tempo que a gente tinha, né? Na época, inclusive, que a Jurema era presidente da ARPS, nós fomos orientados a procurar a justiça comum, porque a prefeitura não negociou isso de forma nenhuma, né? Procuramos. Então, a gente sabe também que depende de cada juiz, que eu acho que é uma coisa escabrosa isso, porque se existe um entendimento sobre uma determinada situação, esse entendimento eu acho que ele tem que ser único. Então, infelizmente, vários grupos caíram na mão de juízes que acharam que isso não era devido. Então, outros que acharam um juiz que pensa melhor, obtiveram tanto a progressão, quanto receberam também os retroativos referentes a isso. Tá? Eu já expliquei para o senhor Almiro que eu nunca procurei outra gestão antes para reivindicar isso, porque eu fui uma das que não recebi, mais 200 mais ou menos que também não receberam APPs. E eu falei com ele, eu só procurei, ele sabe disso, porque o Calil tem demonstrado uma certa sensibilidade para a questão do servidor. Eu estava até dia 24 de junho trabalhando na SMED. Então, hoje eu estou lá na SUGESP. Então, como caiu bem aquela questão dele reconhecer a EAD, sabe? Para os professores. Então, assim, a gente percebe que há uma sensibilidade para as questões do servidor. Só por isso que eu procurei, porque senão eu não ia jogar a conversa fora. Né? Então, eu gostaria que isso fosse colocado na pauta de negociação também. Sabe? A gente, esses 200, que podem representar aí pelo menos uns 1.500 votos na eleição, fossem pleiteados, não pelos votos, mas pelo respeito que isso representa para nós, entendeu? Sim. Eu estou aqui representando esses 200 que não puderam vir, tá? Tá, obrigado, viu? Como é que você chama? Ah, não, está aqui já. O presidente parece que vai ter que sair. Aperta aí, presidente. Eu estou com uma reunião agora lá na CTB, que trata da organização da reunião de amanhã para o ato dia 10. Mas antes, é só clarear esse ponto que a companheira colocou. Na verdade, é o seguinte, só para ficar bem claro. A lei orgânica do município, eu acho que é sobre isso que você disse, se não for, a lei orgânica do município ela prevê os planos de carreira e as progressões em 96. E só foi realizado 2 planos de carreira na época, educação e saúde. As demais categorias só vieram a ter o plano de carreira posteriormente. Então, a administração, fiscalização 2003, Odilon Beres, Elilson Decap 2007, Guarda Municipal 2012. De forma negocial, a prefeitura não quis reconhecer esse período. Então, várias categorias, não só nos APPs, mas fiscais, guardas, agora a gente está entrando, entra com a ação judicial para reconhecer esse período, porque se não foi feita a progressão, não foi por culpa do servidor, foi a administração que não fez. Se ela não fez, o próprio estatuto já define que teria que ser compulsório a progressão. Só que, judicialmente, a gente entra em grupo. Alguns juízes dão ganho, outros não, e acaba criando uma distorção. Eu acho que é uma demanda mesmo de todos os servidores para que seja verificado isso. Por fim, eu tenho que sair, mas só para deixar aqui bem claro, do ponto de vista nosso do Sindibel.
nós entendemos que a prefeitura ela tem mais, talvez, um problema de fluxo de caixa nesse momento. Então, se pegar a alegação do prefeito, que o governo do Estado deve 700 milhões de reais para a prefeitura, né? Neste momento, ok, tem um problema de fluxo de caixa. Mas isso não significa que esse dinheiro, futuramente, que ele não venha para a prefeitura. Então, mais do que isso, os servidores já não têm mais o débito, a prefeitura não tem mais o gasto, ou não vai ter daqui a pouco, porque diminuiu bastante, com as férias prêmio. Isso significa que, do ponto de vista de arrecadação do município, né, se esse ano, o ano que vem está ruim, daqui a pouco já melhora. Mesmo pegando o pior cenário do país de crise, de 2014 para cá, Belo Horizonte, todos os anos, teve crescimento da receita. Né? Se der qualquer suspiro lá em Brasília, vai subir muito mais a arrecadação aqui em Belo Horizonte. Então, com tudo isso, pegando dado histórico de pelo menos 10 anos, a Folha, um ano gastava 38, tinha um reajuste um pouco melhor, ia para 39,40. No outro ano, um reajuste menor, voltava para 39. Então, nesse balançar aí, nunca passou dos 44%. E mais, e aí tem que separar aqui. Tem dois processos. Negociação geral de salários. Recomposição ou até ganho real. Sobre isso, a área econômica da prefeitura tem o total domínio sobre isso. Porque se ela dá um reajuste, ganho real, acima da inflação esse ano, e pelo crescimento e a receita de repente cai ano que vem, no ano que vem ela vai dar um reajuste ou uma recomposição menor que a inflação. Então ela tem como controlar para esse gasto não passar dos 53%. Mas tem uma outra negociação que está colocada aqui nessa audiência, que é o do plano de carreira. E aí não dá para simplesmente precificar. Deu gasto, gerou impacto, eu não posso negociar. Então tem algumas questões, por exemplo, do educador físico. É lógico que se passa ele para 30 horas, tem um impacto. É horas a menos que ele vai trabalhar e vai ganhar o mesmo salário na lógica dos outros demais assistentes. Mas não tem como precificar isso. O que não dá é para os recursos humanos ter um olhar que um trabalhador que atua no equipamento, que faz o trabalho igual de assistência social, ele tem um tratamento de 40 horas e o outro tem de 30. Então, tem algumas questões que elas se impõem, talvez não pela legalidade, mas pela moralidade do ato administrativo. Então, assim, são algumas discordâncias. Mas, para finalizar, o núcleo, né, os núcleos, a gente deve chamar assembleias para se posicionar, enfim, tem uma contraproposta aí que parece que está sendo colocada. Nós vamos encaminhar isso para a administração, e aí o pedido nosso é que tanto na pauta geral, mas também nessa pauta específica, seja feito um esforço da administração para tentar responder de forma mais positiva o que já foi colocado na mesa. E a partir desse processo, que a gente espera que seja até o final de setembro, aí a gente chamaria novas assembleias para ver com a categoria qual que seria o caminhar da carruagem. Gente, vou pedir licença, mas o Paulo vai continuar aqui. Obrigado, Israel. Pode contar também conosco aqui com relação a essa luta geral aí, que vocês, Belo Horizonte, tem puxado com relação à reforma da Previdência. Estão convidados lá, dia 10 lá. Estaremos lá. O Guilherme Costa. Boa tarde. Só para clarear a situação, eu estou aqui na Câmara desde 83, então passei por todo esse processo. Né? Então, o Guilherme é APP também? Sou APP e trabalho aqui na Câmara. Então, o que aconteceu ao longo desses anos? O Estatuto do Servidor é de 96. No Estatuto do Servidor, estabeleceram os planos de carreira, só que só a área de educação e saúde, se não me engano, tiveram o plano no mesmo ano. E entraram já no nível 2 ou 3, de acordo com o tempo de serviço do servidor. E a educação e saúde. O nosso só veio em 2003, 7 anos depois. E quando veio em 2003, todo mundo entrou no nível 1. Então, 6 anos depois, quando os outros já entraram no nível 2, ou 3, já estavam no nível 4 ou 5, nós entramos no nível 1. Só aí já é uma diferença de 4 níveis, Almiro. É uma lembrança para a administração, isso não é culpa do servidor. Né?
Então, a história é essa. A questão de problema financeiro da prefeitura. Hoje está na pauta da comissão, aqui nossa, da administração pública, um aumento ou gratificações para os médicos, para a área da saúde. Por que não tem problema para o médico, o financeiro, e para o analista tem? É porque o analista nunca foi prioridade, Almir, para a administração pública. Nunca. Eu participei de diversas negociações, comemos muita pizza lá no gabinete do secretário, né, para poder fazer protesto, né, não sei se alguém participou aqui, né, mas nós nunca fomos prioridade porque nunca fomos atendidos. Né? Permite, Guilherme. Guilherme foi vice-presidente da associação. Fui presidente também. Fui presidente da APTA, né, vice-presidente, presidente, construímos a APTA, porque nunca fomos atendidos. Então, Almir, é só um olhar. Eu acho que a Terezinha, né, Heloísa, está falando certinho, porque o olhar dessa administração está dando a gente esperança de que a administração olhe realmente pelo analista, porque não tem justificativa. Né? Temos diversos planos aqui passando pela Câmara, os Pedros sabem disso, né? E que tem uma demanda, um gasto financeiro aí do município, e para o analista nunca tem. Então, nós temos aí várias soluções que podem ser adotadas. Né? Todos os analistas às 6 horas, é uma solução que não envolve gasto nenhum para a prefeitura no momento. Né? E corrigir as distorções, porque ao longo da história que eu tenho passado aqui na Câmara, quem foi eficaz, foi eficiente em se agrupar e buscar forças para conseguir melhoras, conseguiu. Os engenheiros foram os mais eficientes nisso, tanto é que se você pegar no site da prefeitura, quem ganha mais do que o prefeito de Belo Horizonte, conte quantos engenheiros tem lá, Almiro, quantos procuradores tem lá, que você vai ver quem se organizou melhor. Então, quem teve força para vir aqui e batalhar, conseguiu. Só que aquele que só trabalhava, e estava em diversos setores da prefeitura, não se preocupou em se reunir e barganhar, porque isso é uma barganha, não conseguiu. Então, nós estamos pedindo o olhar da prefeitura para isso, para corrigir essas distorções, porque essas distorções são grandes. Qual a justificativa, Almiro, para o engenheiro, que era o mesmo cargo do administrador, que sou eu, um contador ou um educador físico, ganha mais 70% do que o outro? Qual a justificativa da administração? Não existe justificativa. Qual a justificativa do auditor, que era do nosso cargo, da nossa carreira, ganhar 40% a mais? Não há justificativa para isso. Então, se não tem dinheiro, não tem fluxo de caixa, e para os médicos tem, eu acho isso estranho, para os procuradores tem, eu acho isso estranho, faça um planejamento a longo prazo, determinando que quando tiver dinheiro, vai corrigir primeiro a distorção. Quem já ganhou, ótimo. Vai ganhando a sua variação percentual aí da inflação, mas quem perdeu ao longo do tempo tem que ser prioridade. Obrigado. Obrigado. Dona Luiz, tem que falar no microfone para gravar. Eu queria dizer que ele está falando que às vezes eles dão atenção às áreas prioritárias, essenciais. Nós somos prioridade também e somos essenciais. Eu mesma já trabalhei 10 anos na saúde, em centro de saúde, atendendo a população também. Hoje fiquei 10 anos na educação, que é uma área prioritária também. Entendeu? Então, assim, como a nossa colega disse aí, a gente fica espalhado pela prefeitura inteira, em áreas essenciais, sim. Não, com certeza... Só para corrigir, eu não disse que nós não somos prioridade. Exatamente. Eu disse que a administração não enxerga o analista como prioridade. Na verdade, é diferente. Na verdade, os APPs são essenciais. Podem não ser prioritários. Tânia, por favor. Que a Tânia encerra e a gente volta para a mesa. Gente, boa tarde. Meu nome é Tânia Torres. Eu sou administradora de empresas. E vim da FEMIG, da rede FEMIG, que é a área de saúde, João 23, Hospital Raul Soares e nível central. Trabalhei nesses 3 locais, 5 anos. Entrei em estagiária de administração de empresas, né? 2 anos, 5 anos de servidora. Fiz o concurso da prefeitura em 96 e entrei em 99. Quando eu entrei, eu já tinha muita experiência na saúde, e o concurso que eu fiz foi para a saúde. Então, de cara, eu já peguei a diretoria administrativa, junto com o gabinete da secretaria, para movimentar a mudança do prédio de 14 andares para um outro local, onde o aluguel seria 50% mais barato. Então, eu já fiquei direto lidando com gestão.
Depois eu fui fazer recolhimento de materiais inservíveis nos centros de saúde, nos PANs e nas UPAs, que eram os instrumentais obsoletos, velhos, material hospitalar, tudo velho. Depois participei de compra de material de grande vulto, médico e de enfermagem, para toda a rede SUS. Aonde está a insignificância do APP? Não existe, é cada um batalhando, sim. E eu consegui graduação de administração para entrar na prefeitura. Depois fiz 4 pós, 8 anos em várias pós, tudo voltado para a saúde e gestão e administração. A última foi gestão pública. Depois eu fiz enfermagem para entrar na saúde de fato. Mexi com demanda judicial, mexi com autorização de exames preventivos, autorização de 10 mil exames por mês para 80 municípios da Grande BH, que também são atendidos em Belo Horizonte. Depois eu mexi, sabe, assim, então quer dizer, a questão da atuação do APP é de extrema importância. Só não corre atrás quem não quer. E tem que ser valorizado pela prefeitura, sim. Por quê? Porque nós somos staffs, como o Almiro é. Entendeu? Fez João Pinheiro, não fez? Para quê? Para assessorar os gestores. Nós estamos aqui para isso. PBH, eu já estou há 20 anos, entrei em 99. Para entrar, você acha que eu entrei nomeada? Passei em primeiro lugar. Você acha que eu fui nomeada normalmente? Não. O secretário, fui atrás do secretário de saúde e ele falou assim comigo, para justificar a sua nomeação, que é administrador, você vai ter que fazer um projeto de redução de custo para o hospital Odilon Beres. Lá fui eu fazer um projeto de redução de custo, nem servidor ainda era, para chegar para o Célio de Castro, ele olhar e falar assim, vou te nomear. Foi assim que eu entrei na prefeitura, aprovado em primeiro lugar. Entendeu? Depois, o que eu fiz? Fui fazendo a enfermagem, entrei na saúde. Hoje eu faço direito. Estou no 4º período. Então, por favor, gestora aí da administração, inclua 2 graduações, por favor, porque agora são mais 5 anos de estudo. Entendeu? Então, estudar é um prazer que eu encontrei para conseguir algo a mais na prefeitura. E diga-se de passagem, meu salário bruto é 10 mil, líquido é 7.700 e eu vou aposentar com 5 mil. Por quê? A prefeitura não paga servidor de 40 horas. Entendeu? Eu sou servidora de 30 horas quando o concurso de 1996 foi publicado. Então, as horas extras que eu faço não serão 100% incorporadas no meu salário. Então, assim, eu acho assim, indignação uma pessoa que vive para trabalhar, para estudar, para aplicar os conhecimentos adquiridos e não ser valorizada pela prefeitura. Então, quer dizer, trabalhar 30 anos, só 5 de FEMIG, 25, falta 5 para aposentar. 25 de PBH, com 5 de FEMIG, 30. Vou aposentar com 5 mil reais? 3 graduações, 4 pós? E trabalhando no nível de gestão o tempo todo, entendeu? Cadê a valorização? É isso que está faltando. A prefeitura, os gestores da administração, têm que enxergar a gente como, sim, um membro importantíssimo para os assessores, os gestores, o nível staff da PBH. Tá joia? Obrigada. Obrigado, Tânia. Vamos voltar para a mesa. Mais alguém? Vamos voltar para a mesa. Paulo. Tá, eu quero fazer algumas considerações em cima das falas que foram ditas, no sentido da negativa do próprio governo de não avançar nas propostas. A gente recebe uma negativa que, a meu ver, é muito pouco qualificada, até mesmo porque essas negativas não vêm dado um retorno, até mesmo de qualidade, por que aquilo não foi atendido. Por exemplo, a migração de alguns colegas APPs para áreas específicas, né? No caso, para a área de tributos. São profissionais que a natureza do trabalho tem muito a colaborar naquele local de trabalho específico, né, que é na questão da área tributária. E aí você tem uma negativa, né, que não vai migrar, né, não é possível migrar, a natureza do trabalho dos contadores, economistas e administradores é muito próxima daquela realidade, daquele trabalho. Diz uma negativa que não vai atender os vereadores, né, Pedro Patruzzi e Pedro Bueno. Não tem um motivo dessa não migração. É um não desqualificado.
né? E em outras questões também, tanto da migração, quanto da questão dos APPs, educadores físicos, não serem contemplados com a questão das 30 horas, a questão também, né, das 30 horas, do abono fixação para os CRAS, do técnico de apoio à gestão, são demandas de trabalhadores que conhecem o que estão fazendo. Então, quando chega para construir a proposta com o sindicato, quando a gente senta para reunir com a gestão, são reuniões muito qualificadas. São trabalhadores com trajetória de 20 anos da prefeitura que têm um porquê. E a resposta que a gente apresenta, né, para a gestão são informações qualificadas. E a gestão responde ou não justamente com um argumento pequeno de que não tem impacto financeiro. Mas, assim, não tem nenhuma transição também em relação às demandas, né? Poderia ser criada uma proposta de transição, né, para o que é hoje, para o momento futuro, seja a questão das 30 horas, seja a questão do abono fixação, que a gente sabe que trabalhadores do CRAS ainda está esvaziado, né, pela questão da violência. Os colegas administradores também têm muito a qualificar em relação à área tributária, tributos, mas tem uma negativa e não tem uma construção qualificada dessa negativa, ou nem uma transição de como vai ser essa mudança, essa migração. Então, assim, o que a gente pede à gestão é que as respostas ao trabalhador sejam também qualificadas, né? São respostas em cima de um não, e um não, desculpa assim dizer, mas é bem empobrecido, sabe? No sentido da resposta. E a gente empenha para qualificar a melhoria do trabalho. Todos pedem aqui melhoria não só para a profissão, que é mais que justo, mas pedem também a melhoria na oferta de serviço público onde quer que esteja, seja na atividade fim, seja na atividade meio. Então, os APPs e os trabalhadores da administração geral, eles não têm tido esse reconhecimento da gestão em relação ao seu fazer profissional. Não, na minha avaliação, não existe uma política de recursos humanos qualificada que trate as especificidades dos APPs. Muito obrigado, é essa a consideração que eu queria fazer. Obrigado, Paulo. Jurema. É um breve complemento, então, de que essa área tributária, das áreas mais estratégicas para a prefeitura, nós teremos muito a contribuir nessa área, agregar mais valor a ela. Marília. Então, só corroborando com a fala dos colegas, né? A gente tem na prefeitura, entre os analistas hoje um quadro de profissionais muito qualificados, inclusive com qualificação anterior à entrada nos concursos públicos, né? E essa busca pelo ingresso na PBH, ela se dá por motivos pessoais, mas a valorização para a permanência desse servidor, ela é indispensável, né? Acho que o plano, ele visa um pouco isso, né? As nossas propostas visam um pouco isso. E queria retomar, assim, até em retorno ao que o Almi trouxe um pouco na fala dele, que então eu queria retomar que a gente, assim, a gente tem feito discussões exaustivas em relação às propostas que a gente está trazendo, né? A gente tem muitos espaços coletivos, a gente tem o sindicato, a gente tem o Fórum de Trabalhadores, a gente tem o CMAS, onde a gente discute muitas propostas, entre elas as questões dos trabalhadores da assistência social também, né? E aí, Almi, em relação ao que você trouxe sobre esses cursos, né? Como que seriam esses cursos? Hoje a PBH ela já adota um critério para aceitar cursos, né, de graduação e pós-graduação para progressão, né? E isso já existe. Então, com esses cursos, isso não seria diferente. E aí, acho que esse espaço também é um pouco para a gente dialogar e conhecer os argumentos, né, para não ficar tão, como o Paulo falou, empobrecido mesmo que a gente traz, é que, assim, a assistência social, como eu disse, ela é uma política pública. E dentro dessa política pública, a gente tem um plano, né, nacional de educação permanente, onde a gente tem acordos dentro desse plano, que é a responsabilidade dos entes federados com a educação permanente dos trabalhadores. Então, você tem o governo federal, você tem o governo estadual, lógico que isso, como qualquer outra política, hoje passa por ameaças, né, de extinção. Mas você já tem uma política nacional permanente que é para garantia dessa formação. Então, a gente tem o Estado, o governo federal, o governo estadual, que já fornecem esses cursos. E, atualmente, a gente teve um avanço, e isso precisa ser colocado, que é dentro da assistência,
que é a gerência de educação permanente também, que é a responsabilidade do município em relação a isso, porque os colegas trouxeram, né, que a gente tem um interesse pessoal com a nossa formação, mas isso tem que ser de responsabilidade do Estado também, não é só do trabalhador, né? Qualificar os trabalhadores é também uma responsabilidade da prefeitura, do Estado, né? Então, assim, eu acho que nós não vamos ter, a gente não tem dificuldade nenhuma em argumentar em nenhuma dessas reivindicações que a gente está fazendo. Com essa reivindicação não é diferente, né? Isso aí não vai ser um problema para a prefeitura em termos de comprovação de curso, o que é de qualificação de interesse para a nossa área, não. Inclusive é muito amplo. Talvez seja a dificuldade da gente conseguir dizer todos aqueles que são importantes para a gente. Obrigado, vereador Pedro Bueno, e eu passo para o Almiro. Bom, Pedro, eu quero até aproveitar, não sei se o som está, aproveitar para reiterar algumas colocações, até para que o Almiro possa nos responder em relação a alguns números que foram apresentados. Nós sabemos que, por intermédio da Associação Mineira de Municípios, já há um acordo estabelecido do repasse do governo do Estado em relação, primeiro, a regularizar os repasses devido ao município, e depois aquele passivo de forma fracionada para todos os municípios, já para que ele possa planejar, né, as ações futuras, e dentro daquilo que foi colocado pelo Israel, nós temos aqui sim, né, como mensurar, a partir de 700 milhões de reais em repasses do governo estadual, a possibilidade de implementação desses recursos em folha de pagamento, em estruturação de carreira. Existe, infelizmente, né, algumas teorias, né, da retroatividade, ultratividade. Alguns servidores têm sido lesados, né, em razão do estabelecimento de algumas carreiras que desconsideram, né, a lei orgânica do município, que desconsideram as progressões. E essas progressões represadas, elas têm que ser judicializadas. O que a gente percebeu aqui é que a tentativa da prefeitura, desde 2003, né, em segregar essas carreiras dentro da prefeitura, essas especializações dentro da prefeitura, acaba tirando o sentimento de unidade de uma categoria de mais de 1.000 servidores, que poderia estar aqui, como o Guilherme colocou, pressionando, tal como as outras categorias, né, que foram citadas aqui, né, os médicos, os procuradores. Essa categoria, sem dúvida nenhuma, pelo que foi apresentado aqui nessa audiência, pelo histórico, representa algo de muito importante para a administração pública e para a população. Então, o que a gente pretende aqui é que alertar a categoria, no sentido de qualquer proposta que venha retirar, né, esse soldo passivo das categorias em termos de progressões, que eles sejam, sim, apresentados no enquadramento. Né? Não há como se falar, como a gente trabalhar uma proposta de enquadramento, né, sem dizer que isso não vai haver impacto. Existe. A proposta de plano de carreira prevê o enquadramento e já a reparação do passivo. Se a gente não for falar aqui de ganhos, né, que pelo menos seja reembolsado esse passivo nas progressões. Nós observamos isso em algumas carreiras, né, foram questões que poderiam, além de apresentar a estruturação da carreira, poderia sanar essa dívida da administração pública, e a gente não fala a dívida do governo, mas a dívida da administração, seja ela qual for, mas que tem que promover a justiça social entre as classes, entre os servidores, e resolver. O que a gente percebe é o contrário, algumas categorias exercendo pressão, exercendo aqui o seu poder de agenda e de influência, ganhando sendo ressarcido, né, das suas dívidas, mas recebendo todas as incorporações possíveis, e outras categorias tendo um tratamento diferenciado, sendo cada vez mais segregadas, né, retirando dessas categorias o sentimento de unidade, e assim a coisa vai sendo jogada, né, para o próximo ano e assim por diante. Daqui a pouco nós teremos aqui a inviabilidade, né, do processo de negociação salarial, de implementação de carreira. Ano que vem a prefeitura já vai estar tratando, né, do processo eleitoral,
E aí nós vamos ver mais uma vez uma categoria de servidores, né, colocada ao lado, à margem do processo de negociação. Nós temos aqui dados que foram apresentados, uma receita de 13 bilhões de reais, nós temos 5,3% com gasto de folha de pagamento, ou seja, 43%, né, da possibilidade de pagamento, da responsabilidade, né, que a prefeitura tem, fiscal, e podendo chegar até 51%. Não dá para entender o quanto a prefeitura economiza em folha de pagamento. Né? Nós tivemos no início do governo do prefeito Alexandre Calil um discurso muito ruim em relação ao servidor, como se fôssemos todos os servidores da administração fossem privilegiados. E esse foi o termo usado pelo secretário André Reis. E agora já admite-se uma negociação, mas a gente não vê de fato uma solução para essas categorias que têm um tratamento colocado de lado, né, em relação às outras categorias, e um plano de estruturação da carreira. Várias categorias já possuem 15 níveis de progressão, e quando a gente trata também desse enquadramento, sem reconhecer os níveis que ficaram para trás ao longo dos anos, a gente impede que essas categorias que já têm 15 níveis de progressão com possibilidade possam alcançá-los, porque o servidor vai aposentar e não vai alcançar por tempo de serviço ou por escolaridade. Outra questão é o abono de fixação. Belo Horizonte tem um mapa da violência que ele é muito dinâmico. Não dá para definir qual servidor poderia ou não receber o abono de fixação. Todos correm risco de vida, todos correm risco de sofrer violência. O abono fixação, se é uma modalidade para alguma área da prefeitura, para a saúde, que seja implementado de acordo com a reivindicação, mas que seja dado a todos. Todos, porque toda a área de Belo Horizonte, de acordo com a dinâmica do crime, sujeita ao servidor qualquer tipo de violência. E aí nós nos colocamos também à disposição de acompanhar essa demanda por escolaridade, de ampliação dos níveis. Acho que sim, aumentar apenas um nível de progressão por escolaridade é muito pouco para essa categoria, diante de tudo que ela sofreu a partir do ano de 2003. Então nós vamos acompanhar essa pauta e vamos fazer esse coro para que vocês possam receber, de fato, reconhecimento na carreira e na valorização profissional. Obrigado, vereador Pedro Bueno. O abono fixação não é bem assim, não, e depois a Maria te explica direitinho melhor, mas tá certo, né? Assim, acho que acho melhor para todos. Mas, e as 30 horas é a mesma coisa, mas infelizmente. Mas é outra discussão, o vereador. Eu tenho certeza que o senhor vai. Pode deixar ele explicar agora, Pedro. O abono de fixação na saúde é para quem trabalha em área de vulnerabilidade social. Mas é todas, não são todas as áreas. Não, mas é o que eu estou argumentando. O que ela está colocando é o abono de fixação para quem trabalha na ponta, nos CRAS, essa questão que é uma de fato, todos luta os profissionais antiga da assistência. De fato, todos os profissionais que atuam na assistência social, de uma forma ou outra, eles têm contato nos territórios onde a gente tem essa dinâmica de violência urbana. Isso, de fato, acontece. Porém, assim, não só pensando em relação ao servidor, mas também na política, de consolidação dessa política, a proposta é que nas áreas onde se tem os equipamentos naquela área, esses servidores têm esse abono para garantir, para que eles consigam vislumbrar um período maior naquele local. Só aproveitar a pergunta, são só servidores da assistência social dentro dos APPs? Não, da saúde já tem, isso eu já falei aqui. Agora, dentro da proposta de fixação, né, do abono de fixação, só os APPs com especialização em assistência social seriam contemplados? Não, aí nós teríamos os APPs hoje que atuam no território, né, que seria uma prioridade. Não que só eles que têm essa necessidade, mas que seria a prioridade são servidores que trabalham nos equipamentos que ficam nesses territórios que são considerados como vulneráveis. Né? Então, seriam assistentes sociais, psicólogos, e o educador físico também, que estão reivindicando, inclusive, as 30 horas pelas atribuições que eles têm também, que é conjunto com aqueles outros trabalhadores. Né? Então, isso é a prioridade, mas
de fato, a realidade de exposição que os profissionais da assistência social têm, ele é mais amplo realmente, né? Mas a prioridade é essa. É porque a grande maioria dos APPs que trabalham nos CRAS são da psicologia, da assistência social e alguns educadores físicos, né? Então, isso seria... as 30 horas foi para a ponta só. É uma analogia realmente com a saúde, né? Com o que a saúde tem hoje. Seria bom. Posso só complementar essa questão das 30 horas? Porque, na verdade, acontece, vereador, essa baixa de trabalhador na ponta, mesmo a saúde, com a questão do abono de fixação, houve uma redução dessa fixação, né, do rodízio de trabalhadores. Então, conseguiu vencer, né, uma ausência de recursos humanos naquele momento por causa da questão do abono de fixação. Na assistência social, assim como a educação também, então, né, a política de educação também, as escolas também estão em territórios vulneráveis, né? O trabalhador da educação também tem as suas questões diferenciais também por estar na ponta, mas das políticas públicas, a assistência social que não tem nenhum diferencial para o trabalhador que está na ponta. A gente fala para assistência social não enquanto assistência social, mas para o trabalhador que atua na política de assistência social que está na ponta do território vulnerável. Então, é uma questão de esclarecer um pouco nesse sentido. Tá, só para a gente fazer uma correlação, vocês sabem que a reforma da Previdência está tirando também a atividade de risco, né, dos agentes nocivos para a saúde. Então, uma gama de categorias estão perdendo esse reconhecimento. Então, o nosso alerta é para toda vez que criar um abono nesse sentido, adicional de risco, abono por abono de fixação, né, que é uma escala de serviço em local considerado vulnerável. Em muitos casos, quando você cria um abono que segrega outros servidores, né, e cria zonas que, sob entendimento da prefeitura, é local vulnerável ou não, você cria mais um motivo para a prefeitura trabalhar a questão de rodízio, de retirar aquele servidor que reclama, de outros servidores questionarem, né, uma gratificação para além. Então, a ideia nossa é não criar segregação. Foi nesse sentido que a gente entende que todos que estão em Belo Horizonte, que exercem atividade de analista, têm direito. E a reivindicação não pode ser segregadora. Obrigado, vereador Pedro Bueno. Vou passar para o Almiro. Almiro, já te agradeço, viu, pela presença, porque eu e o Pedro Bueno nós sabemos bem como é que é isso. É muito ruim quando a gente faz uma audiência pública e a prefeitura não se faz presente. Então, a sua vinda aqui demonstra que a prefeitura tem e tenta esse diálogo. Pode não ser o ideal, né, mas estar presente nessa audiência pública já é uma demonstração disso. Né? A senhora Heloísa colocou na fala dela, né, o sentimento que ela tem de que essa gestão tem um olhar mais carinhoso para os servidores e principalmente, nesse caso aqui, para os APPs. Né? As falas deixaram isso claro, né? Do sentimento de não prioridade a um cargo importante para a nossa cidade. Então, já fica também esse pedido de um olhar carinhoso para essa... carinhoso, mas não só no carinho, mas efetivo também, né, Paulo? Com essa categoria que tem feito essa luta, e eu acho que cada vez mais tem se unificado, viu, Pedro? Aquilo que a gente falou, né? Quando unifica e se cria um sentimento de categoria, o diálogo e as reivindicações ficam mais fortes. Isso eu tenho sentido que os APPs há alguns anos têm conseguido, né? Isso, graças às lutas mais antigas, né? Dessa categoria, que agora tem feito esse diálogo. Eu tenho certeza que os APPs juntos conseguirão, parece clichê, né? Juntos somos mais, tá? Mas é isso. Quanto mais união e mais afinidade das lutas gerais, acho que os resultados são melhor, inclusive lutando e compartilhando as lutas específicas de outros, né? A questão, isso não pode ser uma forma de desunião, né? Se a assistência conseguiu as 30 horas, acho que todos os APPs têm que
achar isso bom e lutar para que outros também categorias consigam. Então, acho que essas pautas específicas não podem, de forma alguma, pulverizar a luta dos APPs, que, enfim, é um cargo só, né? Então, te agradeço, viu, Almir, pela presença, que o senhor possa levar para a gestão essa audiência, que eu acho que é a forma, né, Pedro, que a gente tem de contribuir, e nós, a comissão, e eu falo que o nosso mandato, o mandato do vereador Pedro Bueno também, assim, tudo que for necessário, nós estaremos à disposição para contribuir com a luta dos APPs na cidade de Belo Horizonte. Inclusive, Pedro, deixar registrado, nós criamos uma comissão específica para tratar das questões dos servidores, as questões do trabalho, porque vem chumbo grosso aí, reforma da Previdência, ali que está... As mãos de tesoura a gente já conhece, né, do governo federal, estadual e municipal. Mas agora vem aumento de alíquotas, vem mais encargos, vem para o trabalhador mais cortes pesados em relação à nossa contribuição previdenciária, anos e anos e anos de contribuição. Então, quem não tem carreira, pelo menos ao longo da vida funcional, todo mundo vai morrer trabalhando. A expectativa agora é essa. Mas pelo menos ao longo do seu desempenho funcional, você tenha uma qualidade de vida razoável em termos de remuneração, em termos de carreira, né? Então essa comissão vai tratar de tudo isso. Obrigado, vereador. E morrer trabalhando agora aos domingos também. Por favor. Vereadores, agradecer, né, o convite à mesa. Sei que o secretário André e o subsecretário Fernando não estiveram presentes, mas agradecer o tratamento sempre cordial, né, respeitoso de todos aqui da mesa. Eu não vou me alongar em relação aos pontos de pauta, né? Heloísa, ela esteve lá na minha sala, nós discutimos um pouquinho sobre a demanda dela, eu pedi que ela apresentasse, né? Não, sim. Na verdade, igual o vereador Pedro Bueno disse, né, não é a demanda só dos 200, né, a análise de políticas públicas ou cargos da administração geral. Tem outros servidores que, por conta de situações lá do passado, não dessa gestão, acabaram que se sentiram prejudicados em relação ao enquadramento do plano de carreira, ou então de uma não execução de uma progressão que, né, conforme falado, estava na lei orgânica. Então, assim, a demanda foi apresentada, né, nós estamos trabalhando em cima dela, mas é igual eu falei que nesse momento a gente tem essa questão do impacto financeiro, então a gente não consegue avançar, mas não que esteja fechadas as portas em relação a esse ponto. O Guilherme disse algumas coisas em relação a outras categorias, né, que tiveram um reconhecimento melhor. O vereador Pedro falou, né, um pouco das lutas relacionadas a essa categoria, que infelizmente deixaram o APP um pouco para trás, né, e outras categorias avançaram financeiramente. A administração ela busca, né, um pouco desde lá de 2017, dentro dos limites financeiros que permitem a ela trabalhar, buscando diminuir essas distorções. Mas só para ter uma ideia, ano passado, das demandas totais de servidor em relação a reajuste, plano de carreira, atendimento de pautas mesmo pequenas para um grupo pequeno ou para um grupo maior, ela beirava um montante de 1,5 bilhão. Se a gente fosse atender tudo que todas as entidades pediram, né, ela custaria esse valor. E a gente tinha, se não me engano, pouco mais de 70 milhões naquele período para incremento de despesas no ano de 2018. Então, assim, o anseio, a demanda, né, ela tem que estar casada também com a condição financeira do município. Muito porque a gestão sai, né, ela fica determinado período e os servidores que ficam. Então, há uma responsabilização também no sentido de não agravar uma situação que a gente vê em outros entes, né? Seja no governo de estado, seja de outros municípios, até aqui em Minas Gerais. A gente diz que Belo Horizonte é ruim a gente ter essa fala, mas é um município que até então estão com uma situação financeira confortável, no sentido de pagar relativamente em dia, né? Servidores seletistas sempre recebem 5º dia útil, concessão dos benefícios, né, a gente tenta né, conceder a contente servidores, caminhamos com muitas questões, né, nesses 2 anos e meio,
e temos ainda uma luta ainda nesse final de ano. A gente espera, né, que a situação melhore com o repasse do governo de estado, que esse ano está mais regular, né, do que ocorreu ano passado, então a receita tende a aumentar agora nesse final do ano, e que esse acordo também vai nos permitir vislumbrar mais o para frente, mas que até então a gente ainda não tem a certeza desse vislumbre, né, para a gente poder virar e implementar algumas demandas dos servidores. Então, deixa aqui, né, as portas abertas da Secretaria lá de Gestão de Pessoas, né, pedimos o encaminhamento dessa contraproposta em relação aos itens, vamos discutir, se for o caso, né, de chamar outra audiência pública, estaremos aqui novamente presentes. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Almir. Então, ficamos assim. Vamos esperar a contraproposta, não é isso, Paulo? E aí, em setembro, a Prefeitura vai marcar outra mesa de diálogo. Não é isso? Isso mesmo. Vai mandar a contraproposta, nós vamos analisar internamente, aí chamamos especificamente, né, o Sindibel mais o núcleo para a gente discutir em cima da proposta, e em setembro a gente deve marcar no início dela uma reunião para apresentação dos dados financeiros, para ver como é que está o comportamento da receita e da despesa, e, né, dando retorno. Essa é outra, mas que você já anunciou no início, mas que permeia também as questões de impacto financeiro, né? Então é só para a contraproposta e a gestão chama especificamente o Sindibel e o núcleo de análise de política. Só uma pergunta rapidinho, Pedro. Tem alguma orientação, Almiro, do André ou do prefeito para não avançar no limite prudencial de 43% ou de 43% com folha de pagamento? Vocês vão ficar parados nisso? Não pode avançar 1% no limite prudencial da folha de pagamento? Tem alguma orientação nesse sentido? Vereador, desde 2017, o que nós estabelecemos na política de concessão de acréscimo na despesa de pessoal com as entidades sindicais? Lá em 2017, nós elegemos quais são as receitas que são elegíveis para pagamento de folha, e aí dissemos que todo o crescimento percentual dessas receitas seria aplicado no crescimento percentual da despesa. Se as receitas crescerem muito, esse percentual de crescimento vai ser aplicado para crescimento da despesa. Então não há essa fala de não aumentar o limite. Se a receita crescer, aumenta-se a despesa. Tanto que, nesses 2 anos, 2017 e 2018, a despesa cresceu 11,4% e a receita 6,8%, no acumulado desses 2 anos. Então, assim, o município até concedeu a mais de crescimento na despesa do que a própria receita. Então, não tem essa fala. E sim essa lógica em relação à receita e despesa do município. Obrigado. Mais nada a ser dito. Agradecendo muito a presença de todas e de todos. Declaro, às 15h28, declaro encerrada essa audiência pública.